Au pair, todos os absurdos que eu já passei como au pair. Vocês gostam desse assunto de au pair, né, gente? É sempre um drama, a galera fica sempre chocada, é uma maluquice, é cada coisa bizarra que essas meninas passam, e é mais uma história dessa que a gente vai reagir hoje, tá? Então, temos muitos vídeos de au pair aqui nesse canal, vocês sabem disso, né? Por quê? Porque a gente tem muitas opiniões, sempre. E é uma comunidade engajada, menina. Depois da comunidade do crochê, vem a comunidade do au pair. Que é sempre um surto, é sempre uma galera, muita gente que tá lá, muita gente que já foi, muita gente que gosta, muita gente que não gosta, muita gente que diz que teve a vida transformada, teve gente que teve a vida destruída. A gente nunca sabe. E hoje a gente tem um assunto de uma menina do au pair que, inclusive, hoje tá até casada. Será que veio aí? Olha aí, ó, quem sabe um sonho de um gringo próprio. Mas, só uma coisa rapidinha. Antes, só pra vocês não acharem que eu tô maluca. Isso aqui que tá na minha cara, não tô doida ainda não. Ainda não, galera, tô quase lá. Mas, isso aqui é o quê? Isso aqui, eu não tô enlouquecendo não. Eu estou mostrando que cuidar da pele é essencial, tá? Vocês sabem qual é o meu segredo para uma hidratação intensa e uma pele radiante? Vocês sabem que eu tô falando de hidratação bastante aqui ultimamente, né? Até porque para conseguir fazer maquiagem todo dia é sempre uma necessidade, tá com a pelezinha bem hidratada. E isso aqui na minha cara, meus amores, é o Nivea Potinhos, tá? Isso faz parte do movimento Tá Na Cara, que é sobre cuidar da pele de verdade, sem esconder nada. Inclusive, tá aparecendo direto aqui sem maquiagem. E é bom que vocês estão me elogiando. E é isso aí, continue me elogiando que eu gosto, tá? Tem potinho para todos os tipos. Tenho vários aqui, atenção. Tem esse potinho aqui que é o nutritivo. Ó, aqui ó, nutritivo. Tá? Esse aqui, ele hidrata profundamente por 30 horas, nutre com carité e glicerina, prepara para maquiagem, refresca e dá uma aparência radiante. Ó, atenção. Viram esse? Tá. Tem gel também, que é esse aqui, o verdinho, ó. Vamos ver se vai. Ó, aqui, verdinho, em gel. Tá, ele matifica e limpa sem oleosidade com ácido hialurônico e pepino e prolonga a maquiagem e não entope os poros. Aqui, ó. Noturno, que é esse potinho aqui azul. Ó, o noturno. Aqui, ó, creme noturno, tá? Ele hidrata durante a noite, ele renova a pele, suaviza e tem 92% dos ingredientes naturais. Tem também esse aqui, que é o Anti-Sinais. Ó. Anti-Sinais. Que ele reduz rugas, firma, hidrata por 30 horas, protege contra UVA e UVB e tem vitamina E. E, por último, esse aqui, que é o Beleza Radiante. Ó, atenção. Beleza Radiante, que é desenvolvido especialmente para pele negra, tá? Então ele reduz marcas, ele controla a oleosidade, uniformiza o tom, tem efeito mate e proteção UVA e UVB. Quer descobrir qual é o seu potinho perfeito? Então você clica aqui, ó, no link aqui embaixo. Eu tenho todos aqui, ó. Atenção. Tenho todos os 5 aqui comigo. E aí, se você quiser descobrir o seu, você clica aqui embaixo, tá? Que aí no link você consegue descobrir o qual combina mais com você. E também para você participar do movimento Tá Na Cara, de cuidar da pele de verdade, que é muito necessário, tá? Então eu não quero minha audiência com pele ressecada sem hidratação. Então você termina de assistir esse vídeo e depois você vai lá no site para ver qual é o seu potinho perfeito, tá bom? Um beijo, obrigada Nívia e de volta ao vídeo. E vamos lá. A querida que vamos reagir hoje é essa aqui, ó, Stephanie Bonfim. A Stephanie, vou até antes dela contar a história, vou colocar um vídeo dela com o marido dela. Não é namorado mais, já é marido já. Que é esse aqui, ó. Meu marido gringo provando coxinha pela primeira vez. A gente vai ver rapidinho esse aqui. Oi, gente. Hoje eu vim trazer meu namorado, que ele... Meu marido. I was saying you are my boyfriend. It's a bit rude. Porque ele tá insistindo muito poder comer coxinha, porque acho que ele viu na propaganda brasileira e ele ficou insistindo muito pra gente comprar. E aí ele vai falar as considerações finais dele, do que ele acha. Yes? Sim. That's right. No? Do you wanna put ketchup or no? No. No? Vai from the top, vai from the bottom. Eat it You like an apple. choose. Alright.
É uma tristeza sempre comer as coxinhas lá de fora, né? Que lá fora não tem umas coxinhas boas, gente. É que nem feijoada. Você vai comer? Ah, meu amor, feijoada é o demônio. Tá seca, claramente. Tá seca. Você vê que é gringo mesmo, né? Aqui, atenção. Olha por onde ele comeu. Olha isso. O povo se debatendo no Brasil há anos para descobrir se come a coxinha pela cabeça ou pela bundinha, e ele vai lá como um grande anarquista e come pela lateral. Achou uma bosta. What? You need ketchup? Ah lá, se pediu ketchup, já sabe que tá... Vai provar com o ketchup. Better? Agora ketchup Much better. e maionese. Wait, ketchup e maionese. Mayonnaise. Nossa, mano, mas nem pra você, brasileira, chegar pra ele e falar isso aqui é coxinha de americano. Isso aqui é coxinha de americano, que ódio. Wait, but mayonnaise. Não, eu tô revoltada com esse vídeo já. Vamos ver o vídeo dela. Tudo que eu passei como au pair até desistir do programa. Tudo que eu sofri no meu intercâmbio de au pair que me levou a desistir do programa. Eu saí do programa depois de 5 meses e meio, mais ou menos, de programa, porque eu passei por muitas situações nesse programa, e principalmente com a Cultural Care, porque a Cultural Care não me deu o devido suporte enquanto eu tô aqui nos Estados Unidos. Por isso é muito importante que você escolha uma agência que funcione aqui nos Estados Unidos e não que somente seja um processo rápido no Brasil. Porque quando eu tava procurando pelo intercâmbio, eu quis uma agência que facilitasse o processo. Então, eu queria uma agência que eu pudesse embarcar rápido, sabe? Mas essa foi uma das piores escolhas que eu já fiz para minha vida e pro meu intercâmbio. Ainda no Brasil, eu escolhi uma família. É tão doido, né? Porque a gente se mete num mundo onde a gente não conhece nada. Tipo assim, eu nem sabia que tinha umas agências que mais rápido, você embarca mais rápido, é isso? Aparentemente muito boa, a gente fez vários combinados, a gente conversou sobre tudo que deveria conversar. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, as coisas foram um pouco diferentes. Na verdade, faltando poucos dias para poder embarcar, mais ou menos uns 4 dias para poder embarcar, eles já mandaram uma nova lista de regras, mudando completamente tudo que a gente tinha conversado, que a gente tinha feito juntos no Redbook. E nisso eles me colocaram um curfew às 9h30 da noite, sendo que eu parava de trabalhar Curfew é o famoso hora de voltar pra casa, né? Tá em casa. às 9. Eles mudaram a questão do carro, do uso do Não, calma aí, ela tinha curfew de 9 horas da noite, sendo que ela acabava às 9, então quer dizer que ela não podia nem sair de casa. Eles mudaram a questão do carro, do uso do carro e tudo mais, que eu não poderia mais usar o carro de qualquer jeito e tudo mais. Mas ainda assim, o carro seria livre para poder usar, pelo menos, ali em Minnesota. E tudo certo. Então eu embarquei, mesmo sabendo desses contras. Mas quando eu cheguei aqui, foi tudo piorando. Eu começava a trabalhar Pô, se você já faz um combinado, 4 dias antes os caras mudam todo combinado, qual é a chance disso não virar uma merda? às 1h da tarde. E assim, eram as 9 horas da manhã. E quem conhece Minnesota sabe que lá é muito frio. Eu cheguei em março, tava nevando. E eu tenho um cabelo, né, crespo. Então eu preciso molhar o meu cabelo. E eu falei pra ela, 9 horas da manhã, eu vou comprar um secador de cabelo, porque meu cabelo vai congelar se eu sair com as crianças daqui a pouco na rua. E lá tá muito gelado, né? Vai congelar meu cabelo. E ela falou, não, Gente, eu nunca pensei nisso. O cabelo, pô, se sair com o cabelo molhado, ele congela? você não vai. Aí eu falei, ai, por quê? Ela falou, porque eu não quero que você use o carro. Aí eu falei, a gente não tinha essa regra, né? Você quer conversar sobre? Porque tá de manhã cedo, 9 horas da manhã, você vai trabalhar 1h da tarde. E ela falou que não, porque ela mudou a regra com o marido dela e era isso. E aí, depois disso, eu fui pro quarto e eu fiquei muito frustrada. Porque, assim, as coisas aqui são muito longe pra você não ir de carro. Pra você ir pra qualquer lugar de carro... É só pra vocês saberem, tá? Normalmente elas lá... Pra você que não sabe o que é au pair, que nunca viu num vídeo aqui, au pair literalmente é uma babá. Só que assim, o povo vai dizer, já vou ser cancelada, paciência. É mão de obra barata, normalmente da América Latina ou de outros países. Tem au pair da Europa, tem au pair da não sei o quê, mas a maioria é daqui mesmo, na maioria é o povo daqui que eles não querem pagar babá lá nos Estados Unidos, que é caríssimo. Qualquer serviço nos Estados Unidos é caro, então tem empregada doméstica, tem não sei o que, tudo isso é caro. E aí o que eles fazem? Eles chamam gente que vai ganhar em dólar, que para eles é maravilhoso, né? Pro brasileiro, pro mexicano, pro peruano, pro argentino, pro não sei o quê, pra galera daqui da América Latina, levam para lá e basicamente você tem toda uma historinha de que você faz parte da família, é um intercâmbio cultural, não é nada disso, tá, gente? É só gente ganhando
ganhando menos do que ganharia um americano para fazer um trabalho que é você ter que morar na casa da pessoa. E aí, como você mora, né, com host mom e host dad, que é traduzido como chefe, você tem que cuidar das crianças, e aí várias delas são obrigadas a fazer trabalho doméstico, várias delas são obrigadas. Ah, não é sempre assim. Ah, mas tem que reclamar com a agência. Mas é assim que funciona, tá? E aí tem várias regras, né? E as regras eles combinam antes, do tipo, tem algumas delas que não tem nenhum quarto separado, tem algumas delas que às vezes tem uma casa separada se a família for muito rica, mas tem essa coisa de poder usar o carro, né? A liberdade de você poder sair nos dias de folga, só que vários deles vão encher o saco e dizer que não pode. Então, assim, lá você chega lá, se combina mil coisas, quando você vê a combinação, é o famoso teu cu. Andando é tipo 1 hora e meia. Uma hora e meia poder ir, 1 hora e meia poder voltar. Então, inviável você ir andando. Depois disso, começou com as crianças, que eu não poderia levar as crianças pra rua. E assim, eu cuidava de 3 crianças. Um menino de 4 meses, um menino de 3 anos e outro menino de 6 anos. O menino de 6 anos, ele me ajudava muito. Ele era muito querido. Mas era muito difícil lidar com um menino de 3 anos que queria o tempo todo entrar no escritório dela. E ela reclamava comigo. E eu falava, tá bom, deixa eu ir pro parque com eles pra eles gastarem energia. Criança precisa ir pra rua gastar energia. E o escritório dela não tinha tranca. E ela jogava em cima de mim que eu tava deixando o menino entrar, sendo que ou eu ficava com o bebê, que o bebê tava chorando, ou eu conversava com o menino de 6, ou eu controlava o menino de 3, que era muito agitado. E ela não queria deixar eu ir na rua, tipo, o parque era literalmente na frente da casa. Então, toda essa pressão em cima de mim começou a ficar demais. E aí eu pedi uma reunião com a LCC. A LCC ficou completamente do lado da família, obviamente. A família também, ela mudou completamente meu schedule, tipo, me colocaram pra trabalhar de final de semana. Enfim, a gente corre esse risco quando a gente vem pra cá, que as famílias realmente mudam o schedule. Mas eu achei que... Porque é tudo trabalhador que se foda. Ela poderia ter uma conversa comigo antes de mudar tantas regras, tantas coisas, sabe? E aí foi o meu primeiro rematch. Eu consegui uma segunda família na Flórida. Rematch quer dizer, não aguento mais esta merda, me bota em outro lugar. E aparentemente era uma ótima escolha, eu conversei com o OP anterior. Foi, assim, muito bom, sabe? Muito bom até pra ser verdade. E aí eu cheguei lá e realmente a família era muito boa. Obviamente toda família tem problemas, mas até então tudo certo. Quem cuidava da criança que eu cuidava eram os avós. E quando eu perguntei por ligação onde estava a mãe, ela meio que mudou de assunto e falou da outra filha, que é a filha mais nova. Ela falou que a filha mais nova estava na faculdade e tal, e que morava lá, mas que agora estava passando um tempo em casa. Então eu associei que a outra menina, a mãe da criança, também estava na faculdade e que por isso que ela não cuidava da criança. Até então, tudo certo, entre aspas, comecei a cuidar da criança. Ela exigia muito que eu fosse todos os dias pra fora com a criança. E assim eu fazia, todos os dias eu ia pra parque, eu diversificava muito. Ia pra biblioteca, ia pra teatro, parque de exposição. Enfim, eles falaram que dinheiro não era um problema, que se fosse pra divertir o neto deles, que eu podia gastar. Eu tinha um cartão de débito, que eu podia gastar o quanto eu quisesse com a criança, que eles não se importavam. O dinheiro não era um problema, que eles se importavam. Que tudo. Estavam somente com a diversão do menino. E assim eu fiz. Todo lugar que eu via que tava tendo um parque, um evento, eu levava ele junto comigo e a gente se divertia horrores. Tinha dias que a gente sequer voltava pra casa, a gente ia que almoçar em um restaurante, porque eu marcava alguma coisa de manhã e de tarde eu marcava outra coisa. Enfim, eu era super ativa com ele. Até que a avó começou a falar de localização. E até aí tudo bem, eu tô com a criança dela, né? Só que aí ela pegou e me contou uma história. Ela pegou e falou, é porque eu não te contei isso ainda, mas o pai da criança tá preso, a mãe também está presa, né? E eu tenho medo que ele pegue a criança. Eu já fiquei meio assustada, né? Tipo, eu tô saindo com esse menino toda hora, você tem medo que ele pegue? Ele pega a criança e eu não saiba onde que vocês estão e tudo mais. Eu fiquei meio assustada, eu perguntei mais. Aí ela falou assim, se aparecer alguém aqui na porta pedindo o menino, não entrega o menino. Eu falei, não, obviamente. Ela falou, não, porque eu só tenho esse papel aqui, que você pode mostrar, que a mãe escreveu à mão, que ela quer que eu cuide do menino, até ela... Não, calma aí. O que tá escrito aqui? Depois a Cultural Care me disse que eles tinham sim a guarda da criança, mas a própria avó me disse que não tinha. Gente, os avós sequestraram a criança, mas sequestraram a criança e deixaram a criança ficar saindo assim na rua? Que a mãe escreveu à mão, que ela quer que eu cuide do menino, até ela resolveu as pendências legais dela com a polícia e tudo mais. Enfim, aí eu já fiquei meio, eles não têm a guarda da criança? Não entendi. Aí eu comecei... Cara, imagina essa garota sendo pega na rua e alguém denunciando, dizendo que ela... E, nossa, imagina a merda. Alguém denunciando, dizendo que ela sequestrou a criança junto com a avó da criança.
ia ser um pouquinho mais cautelosa com ele, porque eu tava com muito medo de acontecer alguma coisa com essa criança e essa criança tá comigo. E assim, sempre cai pro lado mais fraco, né? Que é a imigrante. Então, enfim, eu comecei a ser um pouquinho mais cautelosa. Eu só ia pra parques que fossem perto de casa. Eu deixei de ir tanto pra vários eventos durante o dia, sabe? Eu ia pra lugares que eu sabia que era seguro, sabe? Que tinha mais gente, assim, sabe? Que pudesse ver. Porque aqui nos Estados Unidos é tudo muito deserto, sabe? As pessoas elas não costumam sair como no Brasil, que vai pra um lado, vai pro outro, sabe? Você vê gente o tempo todo. Aqui é tudo muito deserto, os parques que eu ia, tipo, era só eu e a criança mesmo, sabe? No parque, não tinha diversas crianças no lugar. Então eu comecei a pesquisar mais sobre a vida deles no Google. E eu vi que tinha uma notícia da mãe da criança, que ela foi presa por negligência infantil, uso de drogas e álcool. E aí chegou nessa conversa de novo com a minha host mom. Eu peguei e perguntei o que aconteceu com o pai. Ela falou que o pai, na verdade, ele entra e sai da cadeia o tempo todo, que ele não gosta da família, por isso que ele quer o filho dele, porque ele é preto e ele não gosta de gente branca, que aqui tem essa, né, diferenciação de gente branca e gente preta. E como as meninas são adotadas, as meninas são pretas. Então ele gosta da menina, mas não gosta da família, que é branca. E aí ela pegou e falou que ele ameaça o tempo todo de que vai pegar a criança, de que vai mandar pegar a criança, mas que ele não pode fazer isso. Mas assim, ele não pode fazer isso na teoria, né? Porque na prática, ele pode pegar a qualquer momento. E assim, é um homem que claramente é perigoso. O tempo todo ele entra e sai da cadeia. Ele sai na cadeia agora porque ele bateu na mãe da criança. Bateu muito. Então imagine, se eu com a mãe da filha dele, ele bateu muito, imagina o que ele ia fazer comigo. Uma au pair que tava ali cuidando da filha dele, que não queria barrar ele de pegar o filho dele. Então, eu comuniquei com a agência do Brasil primeiro sobre isso, eu falei com eles. E aí, eles falaram que eu tava em caso de emergência iminente, que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa comigo. Eu fiquei muito assustada. Eles falaram que eu precisava sair da casa com urgência, que eles iam tentar contatar a agência daqui e que era pra eu continuar tentando contatar a agência daqui também. Gente, vocês têm noção que a porra da agência não sabia de nada disso? E É a assim, situação que coloca a garota. eu comecei a entrar em contato com a agência, tentando falar, e eles simplesmente não me davam suporte nenhum. Eu mandava e-mail, tentava ligar, fazer isso, fazer aquilo, e não era respondida de Ô, Stephanie, então, como a família, como quem está com a criança é a avó, provavelmente foi ela que se inscreveu no programa, tá? E como os pais não moram na casa, não teve provavelmente a necessidade de apresentar antecedentes criminais. Então, provavelmente essa avó nem passou essa informação para a empresa, entendeu? Eu já comuniquei e alguém vai estar entrando em contato com você em algumas horas. Hoje é domingo, mas assim eu passei como caráter de urgência. Eu acredito que você, não sei o que, não fale nada, tá? Espere as coisas se desenvolverem. Não fale nada para a avó. Porque se ela também não contou, é porque com certeza ela precisa dar ajuda, mas só que infelizmente você está muito vulnerável, né? Aham. Você está numa situação de risco iminente, mas eu já estou tomando as providências por aqui, tá bom? É uma coisa, você comunicou a sua LCC a respeito? maneira adequada. Até que eu peguei e surtei, eu peguei e falei, não, eu vou mandar essa coisa toda pro governo, porque a agência falou que eu tô em perigo iminente. Então, eu tenho que sair daqui o mais rápido possível. Enfim, tá acabando o tempo, aí eu vou gravar a próxima parte no próximo vídeo, já são 10 minutos de vídeo. Isso, a agência de Boston resolveu me ligar. Eles me ligaram e perguntaram tudo o que estava acontecendo. Eu expliquei pra eles tudo o que tinha acontecido, que eu tinha conversado com a agência do Brasil, e expliquei tudo que eles tinham me dito. Eles falaram, não, eu vou te tirar da casa. Eu falei, tá bom. Só que assim, eu conheço meus host parents e eu sei que eles são completamente instáveis. Então me tira da casa antes de comunicar pra eles, tá bom? E eles falaram, tá certo, vou tirar da casa antes. E isso foi na segunda-feira. Passou terça, passou quarta, nada deles. Aí na quinta-feira, a gente tava indo pra um Airbnb. E aí eu fui junto com a host family, né, obviamente. Mas assim, morrendo de medo o tempo todo. Trabalhando com medo. E aí a agência pegou e me ligou. Na verdade, a LCC pegou e me ligou, porque a LCC praticamente era uma sumida, que não me ajudava em nada. Ela pegou e me ligou e falou, você já tá vindo? Eu falei, não, como assim já tô indo? A agência falou que vai me tirar daqui, mas ainda não me falou nada. Não me falou que dia que vou me tirar, quem que vai me tirar. Ela falou, a agência me ligou aqui dizendo que você tá vindo pra cá, eu tô te esperando. Eu falei, tá bom. Comecei a juntar, assim, minhas tralhas do jeito que dava, né? Porque eu não tinha feito mala de verdade. Tinha deixado algumas coisas, assim, meio pronto, mas não tudo. Comecei a juntar tudo e a host family lá não tava em casa. Então eu falei, caramba, eles têm que me tirar agora, antes que ela chegue em casa. E aí a agência me ligou e falou, olha, você vai sair daí hoje, eu vou te mandar um Uber. Eu falei, tá bom, mas manda antes dos meus hosts chegarem, porque eles são instáveis. E ela falou, tá bom, tá bom. E acabou que ela ligou nesse meio tempo pra minha host mom, poder falar que eu tava saindo da casa. Minha host mom começou a me ligar e eu não atendi. E ela chegou em casa em, tipo assim, uma rota que demorava 1 hora, ela chegou em 10 minutos. Quando ela chegou, ainda tava na casa.
E aí, há um tempo atrás, eu tinha comprado um celular. Só que eu tinha comprado celular com a linha deles, mas quem pagava era eu. Mas porque como eu usava o chip deles, né? Eles colocaram na mesma linha e eu ia pagando todo mês esse celular. E aí, ela chegou em casa e perguntou o que tava acontecendo. Aí eu peguei pra poder me resguardar, falei, eu também não sei o que tá acontecendo. A Cultural Care falou que vocês não eram seguros, que infelizmente eu tenho que sair da casa. Ela, como assim? Você quer rematch? Tudo bem. Eu falei, não quero rematch, eu tenho que conversar com a LCC agora, eu tenho que conversar com a agência. Ela, não, ligue pra LCC e fale que você quer ficar. Eu falei, eu não posso fazer isso, eu tenho que conversar com eles, eu tenho que conversar com minha família, eu tô assustada. Ela falou, não, você não vai embora. Ligue pra eles, fale que você não vai embora, não sei o que. Eu falei, não vou ligar pra eles. Deixa eles resolverem do jeito deles e depois a gente conversa, amanhã, talvez. Eu só queria sair da casa naquele momento. E aí ela falou, você quer ir embora? Beleza, me deu o celular. Eu falei, não, o celular é meu, quem tá pagando sou eu. Ela, não, mas você pagou poucas parcelas, então o celular é meu, me deu o celular agora. E como eu só queria sair da casa, eu falei, deixa eu limpar o celular. Ela, você não vai limpar o celular nada. Tomou o celular da minha mão, eu só consegui bloquear o celular, sabe? E aí eu peguei, comecei a pegar minhas coisas e descer. Aí ela pegou e não queria deixar eu descer, sabe? Falando que queria a senha. E aí eu consegui descer, né, para o primeiro andar, que é a parte da frente da casa. E aí eu comecei com o meu telefone do Brasil, que só funciona com internet, porque não tem chip, eu comecei a ligar pra LCC, falando pra ela que eles pegaram meu celular, que eles não queriam deixar eu limpar o celular. E a LCC falando, não, ela tem que limpar o celular dela. Eles, não, eu quero a senha, mande ela colocar a senha no celular. Eu falei, eu não vou colocar a senha, porque eu sei que isso é errado. Deixa eu limpar o celular. E o celular, inclusive, é meu. Elas falaram, o celular não é seu, bote a senha. E aí, nisso, o Roche Dad, ele começou a se aproximar de mim. Quando ele começou a se aproximar, vinha andando na minha direção, falando que queria a senha, falando alto comigo. Nisso tudo eu tava chorando muito, que eu tava com muito medo deles. E aí ele começou a se aproximar de mim falando isso, eu fiquei com medo. E eu peguei e falei, se você fizer qualquer coisa comigo, eu vou chamar a polícia. E aí nisso, a Rochimon se colocou na frente dele e falou, você vai chamar a polícia? Então sai daqui agora, sai da casa agora. Eu falei, tá bom. E comecei a querer pegar minhas coisas, só que ela não deixou eu pegar minhas coisas, me colocou pra rua. Eu só tava com minha bolsa, que tava com meu celular do Brasil, meu notebook dentro. E assim, umas 2 blusas que eu fui enfiando tudo dentro de tudo. Enfim, consegui sair da casa, e aí eu não tava com contato com a Cultural Care, não tava com contato com a LCC, porque meu celular do Brasil não funcionava, só funcionava pra ligar pra polícia, né? Porque o seu celular, mesmo que esteja sem chip, você consegue ligar pra polícia, mas não conseguia ligar pra mais ninguém. E fiquei na rua na esperança de que a Cultural Care realmente tivesse enviado um Uber pra mim, sabe? Porque o primeiro Uber tinha cancelado por causa da demora dela fazendo aquela pressão psicológica em mim. E aí a Cultural Care, acho que deu uma luz neles, enviaram outro Uber. E eu fiquei lá fora esperando, até que chegou um cara lá. Eu falei, cara, é Uber pra Stephanie? Ele falou, é. Beleza, entrei no Uber, cheguei na casa da LCC, cheguei chorando muito e tal. Ela, isso aqui é uma água. Eu falei, eu quero e tal. Ela, tá bom, aqui vai ser seu quarto por enquanto e amanhã a gente conversa. Aí, beleza, eu fui pro quarto, aí eu tomei um banho. E aí, nisso, já peguei o notebook, graças a Deus tava comigo. Consegui bloquear o celular pra poder eles não terem acesso a nada, né, meu. Até porque isso é crime. E foi isso. Por esse dia foi só. E aí começou a saga Eu tô apavorada. de eu conversar com a Cultural Care pra poder eu conseguir pegar as minhas coisas. Eu dei várias alternativas pra Cultural Care pra poder me devolverem minhas coisas, porque eles falaram pra Cultural Care que não queria que eu fosse lá. Eu falei, tá bom, não tem problemas. Então, sei lá, vai alguém da Cultural Care lá e pega as minhas coisas, limpa o telefone e volta. Não tem ninguém além da LCC. Eu falei, tá bom, então eu posso ir com a LCC, eu fico dentro do carro, a LCC pega as minhas coisas, me dá o celular, eu limpo, eu dou o celular pra LCC e a LCC entrega pra eles. Eles não querem você lá. Eu falei, tá bom, então eu entrego minha senha pra LCC, a LCC vai lá, limpa o celular, pega as coisas, mas depende da LCC querer ir. Conversei com a LCC falou que infelizmente ela tem filha, que ela não pode ir, não sei o que. Eu falei, cara, nessa situação eu cuido das suas filhas, não tem problema. Ela, eu sei, mas é complicado, não sei o que. Ou seja, se indispôs aí poder pegar as minhas coisas. Aí eu dei a alternativa de uma... Gente, sério, que maluquice do caralho. Eu tô até vendo o que é aqui. LCC. LCC, ou Local Child Care Consultant. É um profissional local que oferece apoio, pelo visto não, e orientação a au pairs e famílias anfitriões nos Estados Unidos. Como parte de uma agência de intercâmbio, como a Cultural Care Au Pair ou Great Au Pair USA. Mandou, oi, infelizmente a sua host mom não quer que você vá lá. Não quer que você vá lá. Então, a gente tem que descobrir como que a gente vai resolver isso, como é que vai pegar as coisas. Nossa, sério, que surreal. Essa é uma das muitas razões pelas quais você não deveria sair da sua casa, da host family, sem todas as suas coisas. Sim, sua vagabunda.
Se vocês tivessem dado o mínimo de segurança, né? Primeiro não me colocado num lugar onde sequestraram a porra da criança. E depois ainda foram lá contar pra maluca da mulher. Gente, tô revoltada. Eu tenho uma amiga que está querendo ir lá pegar as minhas coisas. Eu poderia ir com... eu poderia ir com ele... Um amigo, né? Eu poderia ir com ele sem sair do carro, enquanto ele pega as minhas coisas e eu espero no carro pra ele fazer isso, né? Eles não podem ficar com as minhas coisas. Sim, eu entendo, mas não sei o que. Aí não dá pra ver. Um amigo meu poder ir pegar. Embarraram isso também. Eu falei, cara, qual a alternativa que vocês querem? Eu vou conversar com a Rochimon e te retorno. Falei, ok. Eles me retornaram dizendo, eles vão devolver as suas coisas se você der a senha pra eles do celular. Eu falei, não, óbvio que não vou negociar Gente, é surreal, assim, tudo é surreal nessa merda. minha privacidade pelas minhas coisas. Eu quero as duas coisas, minha privacidade e as minhas coisas. E eles disseram, nesse momento Gente, juro. você tem que escolher o que é mais importante pra você. Eu falei, os dois, obviamente. Não tem essa. Aí eles conversaram comigo e aí eu falei sobre polícia, né? Porque isso é crime. Ambas coisas que eles estão fazendo é crime. Tanto ficar com as minhas coisas, quanto querer invadir a minha privacidade. Aí ela falou que se eu envolvesse a polícia, que infelizmente teriam que ver a minha participação no programa e não sei o quê. Eu falei, beleza. E foi aí que eu fiz um post no grupão, pedindo ajuda das meninas do que fazer nessa Olha isso, gente. Se você chamar a polícia, a gente vai ter que ver se você vai continuar no programa ou não. Gente, é tudo um bando de filha da puta. Essa é real, assim. É tudo meio surreal. situação. É E as meninas loucura. falaram, cara, E só faz isso porque é imigrante. Entendeu? Porque na real, na cabeça deles, é tudo um bando de escravinho que tá lá só querendo ganhar um dinheiro. Essa é a maneira como é pensado essas pessoas lá. Que é um bando de fulano, filha da puta, que não tá nem aí pra... Nossa, eu tô revoltado. envolve a polícia. Não tem essa de, porque eles não querem que eles vão expulsar do programa, eles não podem expulsar do programa por estar usando a lei. E aí, abriu uma chavinha na minha cabeça e eu falei, elas têm razão. E foi aí que eu liguei pra polícia perguntando como que eu poderia fazer. Eles disseram que eu teria que ir pra perto da casa. Eu não precisaria ir pra casa, mas perto da casa pra poder ligar pra polícia de lá e conseguir chamar a polícia de lá, porque eu tinha que estar perto da casa. E assim eu fiz. Primeiro eu fui pra um mercado e liguei pra polícia. Eles disseram que eu teria que estar mais perto ainda da casa, tipo assim, num quarteirão da casa. E eu falei, cara, eles podem me ver lá e sei lá o que, que eles iriam fazer comigo se eles me vissem perto da casa deles. Eles... Não sei. Aí eles falaram, não, então vai pra um lugar que você consiga ficar escondida. E eu tava com uma menina que também tava no remédio na casa da LCC, uma francesa. E aí a gente foi. A gente foi pra casa dessa família e a gente foi pra um lugar, assim, completamente matagal, sabe? E ali a gente ficou esperando, a gente tava perto de um lago, eu tava morrendo de medo. Tem um jacaré, porque na Flórida é muito conhecido por ter jacaré. A gente tava perto de um riacho e cheio de mato em volta. Mas enfim, ali a gente permaneceu, a gente sentou ali no chão, no mato mesmo, e ficou lá esperando a polícia. E nisso eu liguei pra um amigo meu, porque eu falei, não, a gente vai conseguir pegar as minhas coisas. Eu preciso ter um carro aqui pronto à espera, porque um Uber vai demorar muito. O Uber aqui nos Estados Unidos demora muito de chegar. Então eu chamei esse amigo chegou, inclusive ele chegou junto com a polícia. E aí a gente explicou toda a situação pra polícia e tudo mais. Meu amigo tem inglês melhor do que o meu, conseguiu explicar melhor pra polícia o que aconteceu. E a gente foi. A polícia tem acesso livre a qualquer condomínio nos Estados Unidos e a gente conseguiu entrar. Enfim, vou ter que fazer outra parte, já são 10 minutos de novo. Eu tô apavorada. Apavorada. É surreal. É por isso que eu fico desesperada com coisa fora do seu país. Porque, assim, te tratam A feito polícia, a lixo. gente conseguiu entrar no condomínio, a gente bateu na porta, né? E aí eles apareceram. E aí ela ficou muito nervosa quando ela me viu com a polícia lá. E aí ela começou a conversar com a polícia falou que eu tinha chamado eles pra poder eu conseguir recuperar minhas coisas. E vocês têm noção que isso tudo era no momento onde tinha o mínimo de noção e democracia nos Estados Unidos, né? Hoje em dia, o que aconteceria com essa garota? O que aconteceria com essa garota? Eu não sei. E ela começou a se alterar pra cima do policial. O policial mandou ela manter a calma, que tava lá somente poder intermediar pra poder eu pegar as minhas coisas, que era direito meu e tudo mais. E ela começou a contar a história de que, é porque essa menina era minha au pair, e eu não sei porque que ela foi embora, mas eu não quero ela aqui, não sei o quê. Aí eu peguei e falei, não, eu só quero as minhas coisas, por favor, eu não quero conversar. Aí ele pegou e falou, eu só quero as coisas dela. Ela, porque eu não sei onde é que tá as minhas coisas, as coisas dela, não sei o que. Eu falei, cara, as minhas coisas estão dentro de uma caixa, a caixa tem meu nome, não tem nenhuma mala que esteja similar na casa, porque as malas deles são de qualidade, a minha é de baixa qualidade, então elas vão conseguir identificar facilmente que a minha é de tecido. E aí ela pegou e falou, eu não quero essa menina aqui, essa menina tá invadindo propriedade. Aí ele falou, o policial falou, não, ela não tá invadindo nada, ela tá aqui com a gente. E ela tá calma. Quem tá se alterando aqui é você. Então, por favor, mantenha a calma. E aí, ele falou que queria permanecer lá, enquanto ela não pegasse as minhas coisas e tudo mais.
Enfim, ela falou que não sabia onde é que tava e que iria ligar pra Cultural Care pra poder intermediar isso, poder entregar no dia seguinte. E aí o policial, como ele não tinha um mandato e nem nada, ele não poderia simplesmente entrar comigo na casa e pegar as coisas. Ele falou, assim funciona pra você? Eu falei, se essa é a única alternativa, funciona. Eu falei, e a questão do celular, por favor, poder eu limpar? Aí ele falou, tem como você pegar o celular que ela tava usando pra poder ela limpar as coisas dela? Aí ela pegou, entregou pro policial. O policial falou, você pode limpar aqui. Aí eu peguei, fui nas configurações muito rápido, desvinculei meu iCloud, consegui limpar o telefone, dei como coisa de fábrica, sabe? Aí eu peguei, entreguei pro policial e o policial entregou pra ela. Ela bloqueou o telefone! Começou a gritar comigo. Aí o policial pegou o telefone e falou, não. Aqui é só você escolher o idioma que você quer o telefone, colocar suas informações. Ela fez tudo certo. E aí ela pegou e falou, tá bom. Aí pegou, entrou dentro da casa, fechou a porta na cara do policial. Aí a gente saiu, o policial pegou e falou, em hipótese nenhuma, pegue suas coisas desacompanhada. Se possível, chame a polícia pra ir junto com vocês, porque eu tenho muitos anos de polícia e eu sei que eles são perigosos. E eu falei, tá bom, muito obrigada. E foi isso, meu amigo me trouxe pra casa e tudo certo. E aí nisso eu já fiquei pensando, cara, a Cultural Care já me ameaçou de me tirar do programa. Então, nesse momento, eu irei contatar o governo pra falar tudo que aconteceu comigo e esse suporte de merda que a Cultural Care tá me dando. Fiz um e-mail gigantesco, demorei acho que 2 horas e meia fazendo todo o texto, porque eu fiz primeiro em português, coloquei no tradutor, pedi pro ChatGPT traduzir, mandei, encaminhei para o governo, pra Cultural Care, pra LCC, todo mundo junto no mesmo e-mail. Mandei, tipo assim, comecei a digitar Cultural Care, mandei até pra Setor, que não tinha nada a ver, mas enviei pra todo mundo o mesmo e-mail, mandei com todas as provas, porque eles estavam me acusando de estar postando o filho deles sem autorização, né, deles sem autorização, estavam falando que eu tava inventando inverdades, coloquei todos os posts que eu já fiz sobre a criança, coloquei que ela me seguia, então ela via todas as minhas postagens, coloquei as conversas que eu tive com a Cultural Care, coloquei as tentativas de e-mail, coloquei as tentativas de ligação, coloquei as minhas redes sociais. Ai, que delícia, né? Como ter prova de tudo e só meter no cu. Minhas redes sociais são privadas. Coloquei tudo dentro desse e-mail, todos os anexos possíveis e mandei nesse e-mail. O meu e-mail estava muito completo sobre tudo, todos os anexos, print de conversa, vídeos, fotos, recibos, tudo. Enfim, a Cultural Care voltou a entrar em contato comigo, já que eu entrei em contato com o governo, falando que eles não queriam me expulsar do programa, não sei o que, e a partir daí a comunicação foi somente por ligação. Como eles sabiam que eu já tenho, né, esse costume de guardar provas, e assim, provas é o que nos protege, eles começaram a conversar comigo somente por ligação. A partir daí, tudo que eles queriam falar comigo, eles perguntavam se podia me ligar, enfim. Mas eu consegui que eles entregassem as minhas coisas, mas eles estavam pedindo uma lista completa de tudo que tinha dentro e a quantidade. E assim, eu fiz essa lista, mas assim, essa lista não fazia nem sentido. Eu tinha um amigo que era policial na Flórida, americano, e aí eu perguntei pra ele se ele poderia buscar as minhas coisas, porque ela me mandou uma mensagem dizendo que iria entregar as minhas coisas, mas não queria que eu estivesse presente. Eu falei, tudo bem, meu amigo tal vai aí buscar. E aí, esse amigo pegou e foi pra mim no dia seguinte poder buscar as minhas coisas. Ele buscou as minhas coisas e foi isso, conseguiu me mandar por Uber depois. Calma aí, o que é? Poder buscar as minhas coisas. Depois ele me disse que ao chegar lá, ela queria mudar de ideia e não devolver, mas ele é policial e se identificou como tal, e ela já tem problemas demais com a justiça e resolveu entregar. Mas que foi muito rude, quis xingar ele, mas ele repetiu que era policial e ela ficou quieta. E foi isso, conseguiu me mandar por Uber depois. E só a partir daí, a Cultural Care resolveu, queria me deixar online. Consegui ficar online pra rematch, né? Meu fluxo não foi tão ruim, mas também as famílias não conseguiam entender, né? Eles achavam que eu era problemática, mesmo explicando toda a situação. E a Cultural Care começou a me pressionar muito, sabe? De que se eu ia conseguir uma família, ou se eu iria embora pro Brasil, se eu iria conseguir uma família. E eu comecei a mandar os prints das famílias que eu tava conversando. Tipo assim, toda família que entrava no meu perfil, que tinha interesse em fechar match comigo, eu mandava print pra eles e tudo mais. E, enfim, no final de tudo, consegui uma família depois de 3 semanas de rematch e vim pra Connecticut. A família parecia ser bem legal, sabe? Eles eram cristãos, a mãe, esse negócio de feminismo, de empoderamento feminino. Ela falou que ela nunca teve au pair, mas ela teve nani, e as nanis são como parte da família, que ela queria alguém que fosse calorosa, que fosse amorosa, que fizesse parte de jantares e tudo mais. Enfim, fiquei lá com eles, cheguei, eles foram super agradáveis comigo, comecei a trabalhar, enfim. Mas logo no meu primeiro dia de trabalho, os 3 primeiros dias você não pode ficar sozinho com as crianças. E a mãe, ela me queria principalmente fazer uma viagem a trabalho pra Nova York. E aí, a LCC pegou, intermediou e falou, ela não pode trabalhar nos 3 primeiros dias sem o adulto por perto. Aí ela falou, caramba, e agora? Eu falei, cara, pra poder eu tentar ser agradável, né? Eu falei, cara, não tem problema. Me coloca aí pra trabalhar sem você mesmo. Falei que eu tô confortável com isso. A LCC me ligou, perguntou se eu realmente tava confortável. Eu falei que sim. Eu queria muito ser agradável, eu queria muito que desse certo essa relação. Então, assim foi. A gente foi pra
Nova York. E aí eram 6 horas dirigindo, porque era uma parte de Nova York mais afastada, não era tipo Nova York City. E aí essas 6 horas eu tava no banco de trás, o menino tinha que comer a cada 1 hora. Então ela não tinha como alimentar a criança fez cocô, eu tinha que trocar, a criança estivesse chorando, eu tinha que brincar. E aí eu falei com ela, olha, essas horas que eu tô no carro também conta como horas trabalhadas. Então você precisa ver como é que vai ficar meu schedule. Ela achou ruim, ela achou muito ruim. Ela falou, por que você tá me falando isso? Nada a ver, você não tá trabalhando, você tá somente passando um tempo em família. Eu falei, não, se a criança precisa ser alimentada, precisa brincar, precisa que eu troque fralda, eu tô trabalhando. Se eu não estivesse trabalhando, eu poderia ficar na frente com você. Aí eu não estaria trabalhando, poderia colocar meu fone de ouvido, poderia não me comunicar com a criança. Mas se eu tô no banco de trás, cuidando da criança, eu tô trabalhando. E assim, ela não acreditou em mim quando a gente chegou em Nova York. Ela tinha mais 5 horas sobrando. Não, 4 horas sobrando, que eu passei 6 em viagem, mais 4, 10 horas por dia. E aí ela pegou e me colocou pra trabalhar, na verdade, 5 horas, o que daria 11 horas de trabalho, porque ela não acreditou nisso. E assim. Gente, juro, assim. Que pavor. No hotel não tinha comida e a água era paga. A comida, ela disse que eu poderia pedir por Uber, mas os restaurantes só abriam a partir das 2. Então eu só comia a partir desse Na horário. verdade, 5 horas, o que daria 11 horas de trabalho, porque ela não acreditou nisso. E assim foi. A água no hotel também era paga, então ela disse que a água do hotel eu poderia usar para o filho dela, mas queria procurar água free para mim. E enquanto ela não achou, até sede eu passei naquele lugar. Afinal, eu não valia nem $5 de uma água do hotel. É isso, gente. É trabalho. Ai, eu não posso ficar falando essas coisas. Foram 3 dias de Nova York e 3 dias que eu fiquei trabalhando 11 horas. Eu mandava mensagem falando, falta tantas horas pra terminar. E ela, tipo assim, cagava. No dia da volta foi a mesma coisa, trabalhei 11 horas. Ok. Logo no meu primeiro dia, porque a gente viajou na terça, eu comecei a trabalhar na segunda. Logo no primeiro dia, assim, poder inaugurar, ela pegou uma pilha de louças que tava lá e falou, isso daqui é tudo das crianças, é pra você lavar. Claramente não era somente das crianças, mas assim, eu não sabia ainda como era a dinâmica, então eu fiz que acreditei que eram tudo das crianças, então lavei todas as louças à mão. E, enfim. Como eu já tinha trabalhado 40 horas naquela semana, de segunda a quinta, na sexta só ficaram faltando 5 horas, né? Que são 45 horas por semana. Então eu iria terminar 2 da tarde. E aí, beleza, eu comecei a fazer tudo, fiz tudo que eles pediram e tudo mais. E aí, quando deu 12 horas, eu peguei e parei um pouquinho pra poder almoçar. Nisso que eu parei pra poder almoçar, eu sentei na sala e comecei a comer. O pai veio até mim e perguntou, você não tem mais nada pra fazer, não? E foi ali que começou essa dinâmica da comida. Eu falei, não, e eu tô almoçando agora. Enfim, 10 minutos de novo. Deixa eu continuar no próximo vídeo. Enfim, quando deu 2 horas da tarde, eu terminei. Jesus! E o quarto do menino tem uma barreira que eles colocam. E aí eu peguei e fui pular essa barreira pra poder, quando já terminado, já era tipo 2h07, alguma coisa assim, eu já terminado meu horário, fui colocar somente a babá eletrônica no quarto, e nisso eu acabei prendendo a minha perna e caí no chão, me acidentei. E aí nesse dia, eu já tinha terminado meu horário, ela chegou pra mim e falou, tem nada não, você pode tirar o resto do dia de folga. Já tinha terminado meu horário, por isso você tá me dando folga. Enfim, final de semana eu sumi, não quis conversar muito, porque eu tava meio acidentada, que eu bati a cabeça, tomei remédio e tudo mais, não dormi. Fiquei as 12 horas que pedem, né, poder ficar acordada, fiquei acordada. Enfim, aí no final... Gente, que inferno, depois de trabalhar pra caralho, no momento onde ela vai entrar no momento de folga, ela se machuca. Semana eu fiquei somente dentro do quarto e não saí. E aí, quando deu um domingo, eu desci, poder conversar com eles e perguntei, vocês querem fazer um test drive? Porque eles se achavam muito que eles tinham um Tesla. Nossa, esse Tesla no céu e a gente na terra, sabe? Eles falavam muito desse Tesla, era muito cuidadoso com esse Tesla. E eles falaram, não sei ainda, não sei o que. Eu falei, cara, eu sou Strong Drive no Brasil, eu dirigi Uber por 6 meses, eu sou muito experiente, então assim, eu realmente nunca dirigi um Tesla, mas eu acredito que eu vou tirar de letra, porque é um carro como outro qualquer. E aí eles aceitaram fazer o test drive comigo na terça-feira e continuei trabalhando. Só que essa dinâmica de que eu cozinhava, e aí eu cozinhava pra mim, e aí na hora de comer eu só fazia esquentar no micro-ondas, porque eles não gostavam que eu usasse o fogo, o forno, né, da casa, e eu tinha que ficar fazendo as coisas que pudessem ir no micro-ondas. Então eu cozinhava uma vez na semana, o resto dos dias eu usava somente o micro-ondas, porque ela falava que o gás era tóxico. Ela levava isso muito a sério. Certa vez ela chamou o corpo de bombeiros pra casa por ter achado que estava vazando gás. Não estava. Gente, só tem gente muito louca nessa merda. Que ia intoxicar os filhos dela, não sei o que, respeito. E aí, toda vez que era hora de comer, quando dava meio-dia, ela ficava encrencando comigo. Ficava falando, mas meu filho não precisa comer, não? Eu falei, eu já dei comida pra ele. Mas você não tem nada pra fazer, não? A playara tá bagunçada, você pode limpar? Tipo assim, eles estavam claramente incomodados porque eu estava comendo no meu horário de trabalho, sendo que eu trabalhava 10 horas por dia. Tinha vezes que eu acordava 6 horas da manhã, pra eles continuarem dormindo, começava a trabalhar 6, terminava 4 da tarde. E nesses 6 até 4, eles não queriam que eu comesse.
Nada. Então começou a ficar meio inviável, porque comecei a perguntar pra ela, vem cá, que horas que você quer que eu coma? Aí você pode comer. Comecei a fazer longas caminhadas com o bebê em várias horas do dia simplesmente pra comer. Ir para o banheiro pra comer qualquer coisa que coubesse no meu bolso. Quando tá na nap deles. Eu falei, beleza. A criança tira 2 naps por dia, né? O menino de 7 meses quando eu cheguei, 9 meses quando eu fui embora. 2 naps por dia, eu posso comer nesse horário. Só que as naps eram muito inconsistentes. Mas ainda assim, consegui me adaptar e comer durante a nap. Tipo assim, teoricamente, né? Porque na prática, quando eu tava durante a nap, que eu ia esquentar alguma coisa pra eu comer, pra poder conseguir almoçar, eles começavam a ir até mim e perguntar: ah, não tem nada pra você fazer, não? Você já fez laundry? Você já lavou as mamadeiras? Ah, você já limpou o quarto? Sabe? Mesmo durante a nap da criança, que eles falaram que eu poderia comer durante esse tempo, eles estavam incomodados que eu tava comendo. Eles estavam sempre inventando desculpas pra poder eu não comer, pra poder fazer mais coisas. Mesmo que eu já tivesse feito tudo. Eu sou uma pessoa muito rápida no meu trabalho. E às vezes eu ficava somente enrolando, sabe? Só pra eles verem que eu tava fazendo alguma coisa, porque eles ficavam incomodados quando eu tava parada. Mas, cara, eu tava comendo, sabe? É uma necessidade básica de todo ser humano. Então eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a cozinhar pra mim. Mas eles não te veem como ser humano, essa é a questão. E cozinhar pra ela também. Então eu fazia meu prato, fazia o dela. E assim eu conseguia ficar em paz. Quando eu fazia pra mim, pra ela me deixava em paz pra poder comer. Mas quando eu não fazia, ela encheu o meu saco, sabe? Eu tava fazendo vários dias seguidos e teve um dia que só tinha uma porção mesmo, eu fiz só o meu. E nesse dia ela voltou a reclamar comigo de que eu tava comendo no meu horário de trabalho. Aqui no au pair, o seu salário é baixo porque você não paga acomodação e alimentação, basicamente. A família ela tem que prover isso pra você. Então, eu sempre comprei. Exato. Então, quando você come na casa, quando você mora na casa, você não tá fazendo um favor. A família não está te fazendo um favor. Faz parte do seu pagamento. Mas muitas vezes eles vão agir como se eles estivessem te fazendo um favor de você estar lá. Comprava no mercado algumas coisas que eu gostava, porque eu sou muito. Assim, eu não como muita coisa, sabe? O que eu como é arroz, feijão, frango, mingau de aveia, Nescau, pão. E é basicamente essa a minha dieta. É tudo que eu como no meu dia a dia, sabe? Eu não sou uma pessoa de... macarrão também. Macarrão eu como. Mas, tipo assim, se fizer um prato diferente, eu não como. Eu não como carne. Eu não como nada que seja diferente dessa tabela aqui. E são coisas que, tipo assim, são baratas, sabe? Feijão é barato aqui nos Estados Unidos. Arroz é barato. Macarrão é barato. Então não tinha nada que fosse caro. Então eu gastava por semana, tipo assim, $30, $40. E tinha semana que, como tinha sobrado coisa da semana anterior, eu não comprava nada. Então, eles começaram a ficar falando que eu tava gastando muito no supermercado e não sei o quê. E, assim, eu comecei a pagar uma academia também pra poder conseguir sair um pouco de casa. E a mãe falava, por que você tá indo pra academia? Nossa, queria ter seu tempo de ir pra academia. E começou a barrar o uso do carro, porque a academia ficava 1 hora de distância de carro, ou de andando, mas de carro era 5 minutos. Então, ela começou a barrar de eu usar o carro pra poder ir pra academia. E começou a barrar também o carro pra poder conseguir ir pro supermercado. Se eu não tivesse carro pra ir no supermercado, eu nem ia andar 1h30, um negócio que eu faço em 5 minutos de carro, e ainda cheio de sacola, pra ir no mercado. E ainda mais que aqui não tem calçada. Não é que nem no Brasil que tem calçada pra pedestre. Aqui não é feito. Isso é surreal, gente. É porque vocês não têm noção de o quanto lá nos Estados Unidos, várias e várias e várias cidades, elas são... Porque lá, como o carro é muito mais barato do que aqui, e lá você, desde os 16 anos você pode dirigir, as cidades são todas feitas para carro. Todas, todas, todas. Então, assim, não existe ônibus direito. O transporte público é um lixo. Um lixo. Você tem nas cidades mais centrais e ainda assim não é confiável. Feito pra pedestre. E ela começou a barrar, eu ir no mercado, então eu comecei a, literalmente, além de não poder comer no meu horário de trabalho, comecei a passar fome, porque tudo que eles tinham em casa eu não comia. Eu não sou uma pessoa que tem uma diversificação alimentar. Eu não como de tudo, sabe? E eu comecei a realmente passar fome, sabe? Eu comecei a ir pra muito date, simplesmente poder comer. Porque, enfim, eu não podia dirigir pra poder sair. Pelo menos alguém poderia me pegar. Eu não tinha feito muitas amigas ainda, né, já que eu não podia sair. E assim, é um saco pra au pair ficar buscando outra au pair em casa. Ainda mais quando ela sabe que tem um carro disponível pra au pair. Mas assim, não podia usar. Enfim, várias coisas começou a incomodar ela. Eu comecei a perceber que ela tava incomodada com a minha presença. O creme de cabelo, o cheiro do meu creme de cabelo tava começando a incomodar ela. O jeito que eu andava tava começando a incomodar ela. O jeito que eu falava tava começando a incomodar ela. Ela começava a fingir que não me entendia. Ela começou a me enviar mensagens enormes de texto, de coisas que eu deveria fazer, que era fora da obrigação da au pair. Enfim, teve uma viagem deles que eles fizeram de 1 semana.
Eles falaram assim, ai, como você vai estar sem criança em casa, vai ser um trabalho bem fácil, né? Você vai precisar limpar. Eu falei, se vocês quiserem, vocês podem me mandar uma lista de tudo que vocês querem que eu faça pras crianças durante esse período que eu tô aqui, sem as crianças, que eu faço. Mas eu vou fazer coisas por conta própria também, que eu já sei que tem que fazer. Ela pegou e mandou, tipo, algumas coisas, algumas ideias do que eu tinha que fazer, que, tipo assim, eles mudaram em março. Mas até junho, eles não tinham arrumado nada ainda. Então, arrumei o closet, arrumei as dispensas das crianças, arrumei o quarto, varri o quarto, passei pano. Enfim, eu mandei uma lista enorme pro Host Dad de tudo que eu fiz. Inclusive, como o carro, né, as crianças também usavam, eu peguei e limpei também o carro. E outra coisa, na viagem deles falaram assim, se você quiser usar o carro, você vai precisar levar a gente no aeroporto e buscar. Eu falei, tudo bem. Eu acordei 4 horas da manhã pra poder levar eles no aeroporto, levei eles no aeroporto. E aí, na volta, arrumei tudo. E eles pegaram e começaram a falar de coisas que não era da obrigação da au pair fazer. Como limpar partes normais da casa, limpar a sala de estar, limpar banheiro de visitas, limpar áreas comuns da casa, sabe? Cozinha, limpar a bancada de cozinha, limpar chão, limpar a mesa, fazer um bocado de coisa. Mandei mensagem pra LCC perguntando se estava certo. A LCC falou, não é do meu feitio falar o que é certo e o que não é certo na hora da limpeza para as host families. Mas a host family se sente muito grata se você fizer. Enfim, praticamente falando, faz. Então, eu fiz. O host dele pegou e falou assim, você pode, por favor, fazer uma lista de tudo que você fez pela gente durante essa viagem? Eu peguei e enviei uma lista assim, enorme de tudo que eu fiz. Tu acha que ele mandou um obrigado? Você acha que ele falou alguma coisa? Ele só visualizou a lista e viveu a vida dele. Quando eles chegaram, eles falaram assim, vai buscar a gente no aeroporto às 11 horas da noite. Sendo que eu tava pra escalada pra trabalhar às 6 horas da manhã. Mas eu falei, beleza, não, sem problemas. Fui pra lá, 11 horas, cheguei. E eles não estavam lá ainda. E no aeroporto, eles falaram que não era pra eu ir pro estacionamento, porque o estacionamento era pago. Então eu poderia ficar dando umas voltinhas, só umas 2 voltinhas até eles chegarem. Nisso, eu cheguei lá 11 horas da noite, fiquei dando voltas, e voltas, e voltas, e voltas. Dei, tipo assim, umas 60 voltas, porque eles só foram chegar lá às 2 horas da manhã. Eu fiquei de 11 horas até 2 horas da manhã dando voltas no carro, esperando por eles. Quando eles chegaram, a gente chegou em casa, eram umas 2h30 da manhã, que foi quando eu finalmente pude ir descansar. E já tá dando 10 minutos de novo. Vou colocar pra trabalhar 2 horas da manhã, que foi quando eu pude descansar. Eu tô assim, assistindo um episódio de uma série absurda. Casa, 2h30. Chegando em casa, eu pensei o quê? Cara, ela não vai me colocar pra trabalhar da manhã, porque, né? E aí ela pegou e falou comigo que, ela se sente muito grata por eu ter buscado eles no aeroporto tão tarde. E mais grata ainda por eu ter que começar às 6 horas da manhã pra eles dormirem mais. Aí eu falei, mas você não acha que tá muito cedo, né? Eu não vou conseguir descansar direito, eu vou trabalhar de 6 às 4, né? Ela falou, mas eu consultei antes as regras da Cultural Care e não tem nada que diga que você não pode trabalhar, não tem tempo mínimo de descanso. Não tem nada que diga que você pode trabalhar até 2h30 e 6 horas começar. Gente, isso tem um nome. E foi isso. Realmente não tem nada nas regras da Cultural Care que diga que você tem um tempo mínimo de descanso. Então eu posso descansar 3h30 e trabalhar 10 horas no outro dia, sem comer. Menina, até caiu a internet de ódio. Não sei nem o que dizer. Voltou. Enfim, depois disso, ela começou a fazer muitas exigências incabíveis, começou a ser muito rude, começou a ser passiva-agressiva, sabe? E a última dela foi que, como minhas amigas estavam indo me buscar, eu não tava passando a localização da casa do Roxinho pra macho, tá? Pro macho eu passava, tipo assim, 2 quarteirão, andava uns 15 minutos até conseguir chegar até ele. E ia, mas as minhas amigas, né, que eram au pairs também, eu dava o meu endereço pra elas irem me buscar. E eles começaram a falar, você não pode usar o carro, mas ninguém também pode te buscar. Pronto, presa dentro de casa de novo. E foi isso. Aí eu comecei a namorar, né, com o meu marido, hoje em dia é meu marido. E a gente começou a sair e tudo mais. Ele ia me buscar, tipo, nesse mesmo dilema de tanto tempo depois, 15 minutos depois, eu andando, ele ia me buscar e tudo mais. Enfim, a gente saindo, ele me pediu namoro. E aí, depois de um tempo, assim, a situação tava começando a ficar insustentável. Ela tava começando a ser muito ridícula comigo. Enfim, e o estopim foi no Labor Day agora, na segunda-feira. Segunda-feira é feriado e o pai ia viajar. Gente, calma aí, isso aconteceu há dias atrás? E aí eu peguei e falei, eu vou viajar com minhas amigas. Esse eu tava mentindo, eu ia passar com meu namorado, mas eu não, né, falei nada pra eles que eu tava namorando. E aí eu tinha conversado com a LCC, eu contei tudo que eu contei nesse vídeo, a LCC sabia que tava acontecendo comigo.
Mas a LCC, assim, ela não intervia tanto, sabe? Eu via que a LCC, ela era muito carinhosa, mas ela sabia que se intervisse qualquer coisa, poderia piorar minha situação ao invés de ajudar. Então, eu passei com meu namorado, e aí eu falei, eu vou viajar no sábado, porque ela me fez trabalhar no sábado, de 5h45 até 7h45, só pra poder completar as 2 horas que faltavam. Eu trabalhei e falei que eu ia viajar. E aí, na verdade, eu vim pra ficar com meu namorado. E aí eu falei que eu ia voltar segunda de manhã, ou segunda de tarde. Ela falou, na segunda-feira você não pode trabalhar? Eu falei, mas é feriado, né? A gente combinou feriado off. E aí ela pegou e falou, tá bom. Aí, quando foi segunda-feira de manhã, eu peguei e mandei uma mensagem pra ela perguntando sobre o meu schedule, pra poder ela mandar meu schedule. Ela, já que você não trabalhou no feriado, eu vou colocar você pra trabalhar no sábado. Eu falei, tudo bem, sem problema. Se você quiser no sábado ou no domingo, se você quiser fazer date night, tudo certo pra mim também. E aí ela mandou o schedule e me mandou 45 horas. Eu falei, mas é feriado, né? Você deveria descontar pelo menos algumas horas do feriado, porque se o feriado é off, você não pode compensar as horas, porque... Enfim, senão não seria feriado off. Já que você quer ser tão técnica, então a gente vai conversar hoje à noite sobre tudo que tá acontecendo. Porque eu tô tentando ser flexível com você. Te deu feriado off. Eu falei, cara, eu também sou flexível com você. E comecei a mandar uma lista de coisas do quão flexível eu fui com ela. Ela pegou e mandou uma mensagem dizendo, eu não posso te responder agora não, porque eu estou sozinha em casa, cuidando das 2 crianças sozinha. Como se eu não fizesse isso todo santo dia, cuidando das 2 crianças sozinha em casa. Ok. Aí ela não me respondeu, e aí eu conversei com... Até então, era meu namorado. E aí eu conversei com ele e falei, cara, ela vai fazer da minha vida um inferno. Eu não vou aguentar isso, eu não tenho uma vida tão ruim no Brasil, sabe? Eu sou uma mulher trabalhadora, eu tenho meu estúdio. Eu não vim pra cá poder estar passando por isso. Então, eu vou voltar pro Brasil. Ele falou, cara, quais são as soluções que você tem pra poder você ficar aqui? Eu falei, cara, pra eu ficar aqui, eu só tenho uma solução de tentar mudar pra turista, né? E ficar turistando, mas assim, é 6 meses. Tem a opção de ficar ilegal, mas eu não quero essa opção, obviamente. E tem a opção de eu ir embora. E é isso. Ele falou, e casar? Eu falei, se eu casasse, eu poderia ficar, né? Mas, assim. Aí ele falou, não, eu te amo. E a gente só vai estar adiantando uma coisa que já iria acontecer. Eu quero casar com você, eu te amo, quero você pro resto da minha vida. Gente, nunca torci tanto pra um casal nesse canal, gente. Eu falei, eu preciso pensar um pouco, tudo mais. E aí a gente pensou, e aí eu peguei e falei, não, então tá, a gente casa e tal. E a gente tava pensando em, tipo assim, eu casar durante o au pair, fazer todo o processo. A gente dá um tempo da Host Family procurar uma nova au pair. E eu ir embora, sabe? Poder vir morar com ele. Ainda foi legal com a desgraça. Só que aí a Hostimon me mandou uma mensagem super passiva-agressiva, tipo, bem agressiva mesmo, que me fez ficar muito mal. Eu falei, cara, ela vai fazer essa semana minha ser um inferno. Então, eu vou embora hoje. Ele falou, tá bom. Então, aí eu comecei a me preparar pra poder conversar com ela, dizendo que eu ia embora nessa mesma noite. Porque ela tava sendo muito, muito ingrata, muito, muito infeliz comigo. E aí eu fiquei pensando, tipo assim, cara, ela é muito agressiva. E eu já presenciei esse tipo de situação na minha antiga host family. Então, eu só vou embora. Porque ela vai me expulsar de casa, assim, eu peguei as minhas coisas, ela vai tomar meu celular de novo, sabe? E aí eu peguei e falei pra ele, eu vou fugir. E é isso. E então, eu fui pra casa da host family, mais ou menos meia-noite, eu sabia que ela estaria dormindo. Fui pro quarto, arrumei todas as minhas coisas, deixei a chave do carro e a chave de casa em cima da bancada, pra ela não dizer que eu tô com a chave dela, que eu vou voltar lá, poder fazer alguma coisa. Deixei tudo lá, bonitinho, deixei tudo arrumado. Tirei foto de tudo, gravei minhas malas, que só tava levando as minhas coisas, pra não dizer que eu tava roubando nada dela. E fui embora. E aí mandei mensagem pra Cultural Care, dizendo que eu tava saindo do programa, mandei mensagem pra LCC. E aí a Cultural Care queria entrar em contato comigo, eu expliquei toda a situação pra eles, claro que sentiam muito, mas a família continua online no programa, pra poder procurar outra menina besta, pra poder deixar a menina com fome, pra poder não comprar as coisas pra menina, ser passiva-agressiva, fazer a menina fazer mais coisas do que do programa. Enfim, e aí casei com meu marido, apliquei pro Green Card, apliquei pros outros forms, e é isso. Essa é a minha péssima história com a Cultural Care e com Host Family aqui nos Estados Unidos, e com esse programa de merda.
É isso. Beijo. Nossa, eu nunca torci tanto pra uma família. Eu amei. Parabéns pela sua coragem. Vida nova agora. Grava um vídeo falando sobre depois que você saiu, se eles mandaram mensagem, etc. Ela tentou entrar em contato comigo na terça-feira de manhã, provavelmente porque ela ficou me esperando, porque ela me escalou pra trabalhar às 6h30 da manhã e eu simplesmente não apareci. Provavelmente ela, né, ficou meio, ai, vou ter que cuidar dos meus filhos. E ela mandou um e-mail, como ela nunca tinha enviado antes, cheio de coração, completamente, ai, preocupada comigo, perguntando se eu tava bem, que ela só queria conversar comigo, porque nos últimos dias ela tava com as 2 crianças e ela não podia me responder, sendo que todo dia ela mandava textos quilométricos e eu, cuidando das crianças, fazendo comida, lavando madeira, lavando prato, varrendo casa, limpando o quarto, tinha que responder ela no mesmo instante. Senão ela mandava várias interrogações, senão ela falava, oi, você pode me responder? Oi, você viu a mensagem? Mas eu falei com a Cultura OK, deixei claro que eu não queria que eles entrassem em contato comigo de nenhuma forma possível, que eu tava saindo do programa e que eu não queria que eles entrassem em contato comigo. Então provavelmente a Cultura OK falou com eles pra poder eles não entrarem em contato comigo. E eu acho muito engraçado as pessoas falando assim, ai, porque o problema não é Host Family, é o jeito que o programa é vendido pra eles. Eu concordo em partes, porque a agência tem uma grande culpa em relação a isso. Gente, desculpa. Como assim o programa é vendido pra eles? Como que o programa é vendido? Olha, volte para 1500. Tenha sua própria escrava em casa. Como que o programa é vendido pra eles? Eu não entendo. Não tem o mínimo da dignidade da porra da pessoa trabalhar na sua casa? Ela não tem horário pra comer, ela não tem horário pra descansar, ela não pode. O que é combinado é descombinado. Que porra? De que maneira isso é vendido? Isso é vendido como. Ai, daqui a pouco vai dar ruim. Isso, mas eu acho que pra Host Family ser ruim, eles precisam ser ruins, sabe? Não tem essa de que, ai, terceirizar a culpa. Porque quando eu tava saindo da minha segunda Host Family na Flórida, que foi a família que me colocou pra fora com o meu celular, eu olhei pra ela e falei, cara, você ia gostar que alguém fizesse, contando o nome da filha dela, o que você tá fazendo comigo? Porque eu também tenho mãe, eu também tenho pai, eu também tenho família, e minha família não tá feliz. Com certeza não vai ficar feliz quando eu contar. Você ficaria feliz que alguém tratasse ela do jeito que você tá me tratando agora? O que você tá fazendo comigo? Sabe? Então... é isso. A pessoa que é ruim não tem isso de, porque venderam pra ela, porque enganaram ela. Ela é ruim, pronto. Não tem o que dizer. Não, e assim, gente escrota, a gente tem em todos os lugares. É óbvio que tem que ter um sistema muito melhor de selecionar essas famílias para poder participar. E outra, se começa a. É tão simples. É tão simples. Tem as regras aqui. Se a partir do momento que a pessoa começa a falar não está seguindo a porra da regra, é aviso, aviso, expulsão do programa. Acabou. Simples. Que porra é essa? A agência tem culpa em muito tem que ter critérios mais rigorosos para a escolha da família. Óbvio, assim como tem para babá. E se acontecer algo assim, eles deveriam ser descredenciados do programa, mas não é óbvio? Basicamente, tanto a agência quanto a família, eles nos veem como uma obra barata. Então, eles É. vendem um sonho pra gente, dizendo que a gente vai vir pra uma cultura americana, a gente vai aprender o idioma, a gente vai viver com a família americana, a gente não vai precisar pagar aluguel, não vai precisar pagar por comida. Então, é um intercâmbio, entre aspas, barato, porque dura 2 anos. Você paga um valor alto inicial, porque quando eu estar aqui, eu paguei 15 mil reais, é um valor alto inicial, porém, você estando aqui, você vai ter todo o suporte necessário pra poder você sobreviver e ainda vai ganhar um salário semanal que é de R$195,75. Então, basicamente, a família também paga pra poder a gente estar aqui, mas eles não divulgam da maneira correta, dizendo que a gente tá aqui pra poder estudar, poder aprender o idioma, obviamente pra poder trabalhar. Olha, calma aí, o que ela falou aqui. Eles nem falam. Porém, você estando aqui, você vai ter todo o suporte necessário pra poder você sobreviver e ainda vai ganhar um salário semanal que é de R$195,75. Então, basicamente, a família também paga pra poder a gente estar Eles sequer mencionam para as famílias que pagamos para estar aqui. Então a família acha que estão nos salvando. Então qualquer lixo que eles nos oferecerem é. aqui, mas eles não divulgam da maneira correta, dizendo que a gente aprendeu o idioma, obviamente pra poder trabalhar também, porque a gente não pode ser Alice no País das Maravilhas e pensar que vai ser uma colônia de férias, vai ser um ano sabático, porque não vai ser. Mas eles não vêm da forma correta, eles... É isso também, gente. Eu acho que assim, tem famílias e famílias, tem au pairs e au pairs. Obviamente, sempre tem gente que vai utilizar isso de todos os lados, utilizar de uma forma muito negativa, tudo. Agora, o problema é que, pra mim, a questão do au pair, a problemática, ela tá no cerne da questão. Que é por que isso acontece. vendem a gente como essa menina é muito flexível, ela tá ansiosa por trabalhar, ela quer muito trabalhar e você não precisa pagar tanto por isso. Ela tá aqui pra aprender o idioma, então bota ela pra trabalhar, entendeu? Pega ela e faz ela trabalhar 24 horas por dia, basicamente. Mas independente de como a agência vende o intercâmbio, uma família que seja boa o suficiente, a gente tá aqui pra poder cuidar dos filhos deles. Eles Humana, gente, minimamente, tratar a pessoa como um ser humano, só... Será que é tão difícil? têm filhos, então eles têm que ter o mínimo de noção de não fazer com a gente o que eles não querem que façam com os filhos deles.
Mas a gente tá aqui, a gente já pagou o que tinha que pagar, a gente não tá pagando mais, a gente somente é uma mão de obra barata, que chega o tempo todo, montanhas e montanhas de au pair aqui nos Estados Unidos, em outros países que também é legalizado o au pair. Então a gente não tem muito a oferecer, além da nossa mão de obra. E a família, ela continua pagando sempre pra poder manter um au pair. Então pra eles, a gente descartava porque a gente já pagou. Entendeu? A gente não continua pagando. A gente tá oferecendo nossa mão de obra, mas isso aí tem de monte. Então, eles simplesmente tiver qualquer É isso, tipo, na verdade, eles vão estar do lado da família, porque é a família que paga sempre, né? A menina tá pagando pra participar dessa porra. E tipo assim, meu Deus do céu, é surreal. É isso, pra elas, foda-se. Trocar, essa aí saiu, vou ter 10 no lugar. E vai ser bom, que vão ser 10 que vão pagar a primeira vez de novo. problema, eles cartam ao pé. Ela já pagou mesmo. Ela tá aqui só fazendo arruaça, né? Segundo eles, porque se a gente reclama de qualquer coisa, a gente tá sendo arruaceiro, basicamente. Então eles preferem manter quem continua pagando o programa mensalmente, anualmente, que vai ter outras au pairs, entendeu? E as famílias, elas não são expulsas justamente por isso, porque elas, sabe, a minha família, ela não teve a checagem adequada, a minha família da Flórida. E vocês acham que eles queriam expulsar eles? Não, eles vão continuar no programa porque o que eles fizeram de errado? Expulsaram? Tinham problemas com a polícia? Problemas de drogas, álcool? Nada demais, entendeu? Ela tá pagando, então ela pode ter uma segunda au pair. Mas aí quando eu falei com o governo, quando eu envolvi o governo, aí sim eles tiveram que expulsar, já que o governo tava sabendo, né? Essa segunda família, ela não foi expulsa. A que me fez passar fome. Pra que expulsar eles? Aí, tem o direito deles, né? Ai, gente, sério. Eu falo rindo porque já passou, né? Tipo, agora eu tô segura, consigo comer no horário certo, tô tendo uma vida digna. Mas quando tava passando por isso, eu ficava todo dia me perguntando, gente, por que eu me submeti a isso? Eu não tinha uma vida ruim, sabe? Eu tinha dificuldades no Brasil, mas não tinha uma vida ruim. Eu não passava fome. Eu paguei pra estar aqui, sabe? Eu tenho uma carreira, eu sou formada como comissária de bordo e eu vim pra cá justamente com a intenção de aprender inglês pra poder seguir com essa carreira no Brasil. Mas aí chegando aqui foi completamente o contrário. Eu não sei porque que eles tratam mulheres adultas, porque eu tenho quase 24 anos. Obviamente eu sou nova, porém eu sou adulta. Eu já morei sozinha por muitos anos. Eu tinha meu próprio estúdio de piercing. Sempre fui muito independente, não dependia de ninguém pra nada. Pagava minhas contas, estudava, me formei. Então, e chegando aqui, eles me tratavam que nem criança, como se eu não tivesse direitos, como se eu não tivesse conhecimento, como se eu fosse uma completa ignorante sem família, porque eu não tenho família aqui. Mas no Brasil eu tenho família. Então eles tratam a gente como se fosse algo muito descartável, porque a gente tá à mercê aqui. Aqui a gente é o ponto mais fraco, já que a gente não tem ninguém. A gente geralmente não sabe falar a língua com fluência. A gente não tem recurso pra recorrer a nada, já que o salário que a gente ganha é pouco. Dá pra gente juntar? Dá pra gente juntar. Mas pagando em dólar não dá pra nada. Você não consegue comprar um carro, você não consegue alugar uma casa, você não consegue ter direitos básicos aqui. Então você fica completamente à mercê deles. Uma passagem de volta pro Brasil é $2.000 por volta, fora as malas. Como que essa menina vai voltar pro Brasil? E geralmente, quando a menina fala assim, eu não aguento mais a situação, eu quero voltar pro Brasil, vocês acham que eles dão suporte pra poder comprar uma passagem de volta? Eles falam, já que você tá desistindo, quem tem que pagar a sua passagem é você. Como que ela vai pagar? Como que ela vai comprar a passagem de volta? Enfim. Surreal. Surreal. Não tem até. É pouco que a gente tem pra falar sobre esse assunto. Que olha, eu já falei tanto. E ainda vem gente defender com unhas e dentes, né? É porque ainda tem isso, né? Tem o meio dessa galera. Sempre tem o coach, né? De qualquer nicho. E também tem o coach do não, mas ela que não se esforçou direito. Não, porque ela que teve coisas ruins. Não, porque ela. E sim, muita gente teve situações maravilhosas, mas pelo que parece é um pouco exceção. É isso aí. Beijo.